Você saberia dizer qual é a origem das plantas medicinais? Será que essa é a pergunta correta? Bom, o homem moderno surgiu há cerca de 200 a 300 mil anos atrás. O homem moderno, eu digo, é o Homo sapiens. E as plantas, chamadas plantas superiores, ou seja, as embriófitas, elas têm origem há cerca de 450 milhões de anos atrás, ou seja, muito antes do homem moderno. Então, definitivamente, questionar a origem das plantas medicinais não é a pergunta correta para este momento. O termo medicinal remete a algo que tem propriedades terapêuticas, ou seja, algo usado como remédio. Essas propriedades terapêuticas das plantas são oriundas de uma série de compostos químicos produzidos pelo metabolismo secundário vegetal. Ora, se existe um metabolismo secundário, deve haver um metabolismo primário. Qual é a diferença entre eles? Primário remete a algo que vem primeiro. E nesse caso, o metabolismo primário das plantas está relacionado aos processos de fotossíntese, respiração, transporte de solutos, assimilação de nutrientes, ou seja, são processos vitais para a sobrevivência das plantas. E esses processos têm distribuição homogênea no reino vegetal, ou seja, todas as plantas possuem o metabolismo primário. E quais são os produtos deste metabolismo? São os chamados metabólitos primários, ou seja, os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos e os lipídios. No metabolismo secundário, são produzidos metabólitos que não são reconhecidos diretamente nos processos ligados ao metabolismo primário e também eles possuem uma distribuição restrita no reino vegetal. Isso significa que certos metabólitos secundários são restritos a uma espécie vegetal ou a um grupo de espécies que são relacionadas. Mas então, qual seria a função dos metabólitos secundários? Eles podem agir de diferentes maneiras. Eles podem proteger as plantas contra o ataque de herbívoros, contra infecções por agentes fitopatogênicos. Eles também podem atrair polinizadores e dispersores de sementes. De que forma? Através das cores das plantas, dos cheiros, dos sabores. E também os metabólitos secundários podem agir na chamada alelopatia, ou seja, é um tipo de interação por meio de compostos químicos, essas interações que ocorrem entre as plantas. Essas interações podem ser tanto sinérgicas quanto antagônicas, gerando competição ou até mesmo ajudando na interação benéfica entre plantas e também entre plantas e outros tipos de organismos, como por exemplo as simbioses que ocorrem entre plantas e fungos. Mas esse é um assunto que será detalhado em outro vídeo. E desde que o homem surgiu, tem se beneficiado das plantas de diversas maneiras, começando por suas necessidades básicas, como alimentação e moradia. Com o tempo, foi percebendo que as plantas poderiam proporcionar outros benefícios. Quem nunca ficou encantado com a beleza das flores? E especialmente com seus aromas. Quem diria que depois de torrar alguns grãos, surgiria uma bebida tão gostosa quanto o café? Ou mesmo, depois de fermentar uma amêndoa, teríamos um sabor tão delicioso quanto esse do chocolate. Perfeito. Combinação perfeita. Chocolate com café.